Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Peço para que você já toque o sininho, porque todas as semanas nós temos assuntos importantes e relevantes para o mercado imobiliário e principalmente para você que está à procura de uma nova casa. Casa, apartamento, aquisição de terreno e construção, tudo que você quer saber sobre o mercado imobiliário, eu trago para você todas as segundas-feiras aqui no meu canal. E hoje eu vou falar, não vou bater, que eu não vou bater em você, né, Harold? Mas hoje, gente, nós vamos conversar de novo com o Harold. Vamos falar de um assunto importantíssimo para o mercado imobiliário e para você que está procurando uma casa para comprar e que precisa de financiamento imobiliário. O que eu percebo, Harold? Tem muitas dúvidas que estão pairando agora. Todos os dias nós recebemos perguntas de clientes que estão procurando financiamento imobiliário e uma pergunta mais diferente que a outra. Então, por isso que eu quero trazer você, nós temos que educar e ensinar o público de que fazer um bom financiamento imobiliário agora é a certeza de que ele está investindo no patrimônio dele daqui a 10, 20, 30 anos. Mas ele está fazendo isso já. Com a palavra, Harold. Obrigado, Daiane, pelo convite novamente, pela oportunidade de estar aqui, podendo distribuir um conteúdo de alto valor, né, para os nossos clientes, para os ouvintes. Então, espero que a gente contribua bastante aí na decisão de compra, né, que é esse um dos melhores e maiores investimentos da vida das pessoas, que é o mercado imobiliário. Com certeza. Eu ouvi uma frase, primeiro vamos perguntar, você falou uma frase para mim agora, um pouquinho antes da gente começar, o Harold falou uma frase que eu amei, mas eu vou instigar você a repetir essa frase no meio do programa, tá? Para começar, eu gostaria, porque assim, faz umas 2, 3 semanas aí que a gente vem ouvindo falar que a Bolsa de Valores está caindo, né? Semanas consecutivas de queda. O que isso influencia no mercado imobiliário? Tá, vamos lá. No momento há uma turbulência global, tá? Nós temos aí a China crescendo menos do que o esperado, então a atividade econômica chinesa está abaixo das expectativas, isso impacta o comércio do mundo todo. Nós temos uma persistente inflação no mercado americano e também no mercado europeu, o que acaba impactando em todas as bolsas de valores pelo mundo todo. E aqui no cenário nacional a gente tem pedidos recordes de recuperação judicial das empresas, né, o que estremece todo o mercado, né, torna um ano mais desafiador ainda para o investidor, né, que está aí com ações na Bolsa de Valores, porque as empresas se passaram por momentos bem complexos na pandemia e já era esperado uma ressaca, né? Porque você não fecha a economia aí por 1 ano e meio, 2 e fica por isso mesmo. Tem uma conta a se pagar. Sim. Né? Então, assim, não está fácil para o investidor. O mercado de capitais está passando por uma turbulência gigantesca e aí chegamos naquela frase, né? Em tempos turbulentos ou em tempos de guerra, ouro e tijolo. Termina, não, silêncio, escuta, fala de novo, Harold. Ouro e tijolo são investimentos consistentes, robustos, extremamente seguros e procurados por todo investidor. Ouro e tijolo. Gente, você não tem noção do quanto vale o seu tijolo. E onde você encontra esse tijolo? No investimento do seu próprio imóvel. Sua casa, seu apartamento, seu terreno. Então, tijolo, olha que palavra, ouro que brilha e tijolo que não brilha tanto, mas que no final são as moedas fortes de um mercado em recessão. Posso falar assim? No mercado que tem uma
que está não vamos dizer em recessão, mas está numa turbulência gigantesca. E nós temos cenário de guerra no mundo hoje, né? Sim. Então nós temos focos de guerra pelo mundo aí. Então ainda nós não estamos num cenário de tanta previsibilidade. Perfeito. Então vamos lá, ó. Já que nós temos essa opção e o meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que o momento de se comprar o imóvel é hoje, não amanhã e nem no futuro ou foi ontem, não, é hoje. Porque às vezes a gente vai deixar a oportunidade passar hoje e aí a gente não consegue mais comprar nem aquele imóvel que nós estávamos paquerando no hoje. Não é isso? Sim, com certeza. Então assim, nós temos várias formas de se comprar um imóvel. Pagamento à vista, pagamento com permuta, pagamento financiado. Fala um pouco pra gente, eu quero focar no financiamento imobiliário. Por que eu quero focar? Porque assim, vira e mexe, nós ouvimos dos próprios clientes orientações de que não é hora de se fazer um financiamento imobiliário. E eu pergunto para você trabalha com vários bancos. É hora de se fazer um financiamento imobiliário ou não? Eu acho que a gente precisa trazer um contexto mais amplo aqui para as pessoas entenderem melhor. Ultimamente a gente tem um marketing muito agressivo, um marketing que às vezes trabalha derrubando um produto para conseguir vender outro. Uhum. Então, assim, tá muito polemizado, né? O próprio marketing tá seguindo esse momento da política, vamos dizer. Perfeito. E eu acho que no mercado de negócios, no mercado privado, a gente tem que trazer serenidade e trazer uma discussão mais ampla para que a gente possa mostrar os caminhos para o cliente, para ele tomar a melhor decisão sem ter que ficar derrubando outro produto. Perfeito. Então, vamos contextualizar aqui o momento, né? Então, essa semana mesmo nós tivemos um caso de um cliente em comum que foi orientado pela gerente do banco a não fazer financiamento imobiliário agora, neste momento, que não está valendo a pena. Tá, vamos lá, isso é bem comum, tá? A gente passa por situações como essa, não só com gerentes de banco, mas às vezes o cliente ele foi trocar uma ideia com o corretor financeiro dele, com o contador, e aí sempre vem diversas ideias na mesa para contrapor a compra do imóvel. Então vamos contextualizar um pouco isso. Da parte do consultor financeiro, da gerente de banco, poxa, tá tudo certo. Eles estão falando algo que está dentro do cenário que eles dominam. Sim, com certeza. Que é a questão puramente financeira. Que a taxa Selic neste momento está um pouco mais elevada, sim, é verdade. Os juros estão mais altos, sim, é verdade, né? Comparado a 2020, que foi historicamente um ano bem diferente. Mas vale a pena a gente colocar vários pontos aí. Vamos voltar um pouco para a história recente. Ok. Nós tivemos o Covid, né, ali em 2019, então o mercado fechado, atividade econômica muito baixa. Para não travar o país, qual que é o remédio? Estimular a economia. Ok. Estimulou-se a economia baixando o juro. Ok. Então, a Selic ela esteve num patamar histórico aí de 2% no ano. Mas isso não é uma coisa que acontece com frequência. Se nós estudarmos a Selic dos últimos 20 anos para cá, a média é de 7%, não é isso? A realidade do Brasil não é 2%. Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa trazer clareza. É até desonesto comparar o nosso cenário atual com 2020, porque 2% não é a Selic brasileira. Aquilo lá foi o remédio para uma catástrofe. A pandemia, a Covid, ela é comparada a uma guerra. Sim. Pelo estrago que ela provoca. Então, não compara aquela Selic de 2% com qualquer outro cenário, a não ser que seja de guerra. Tá bom? Ok, então, perfeito. isso a gente tem que
tirar esse cenário de comparação de 2020, porque ele é totalmente atípico, ele é anormal. Muita gente, não é o nosso país. Muita gente pergunta, na hora de se comprar um imóvel, de pensar no financiamento, a pessoa fala assim, mas a Selic vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai baixar. Mas esse abaixar não é chegar no que já foi, porque se abaixar tanto a Selic, nós corremos o grande risco de capitais, de dinheiro investido aqui no Brasil, começar a sair daqui, não é isso? Se a gente tiver um desequilíbrio econômico... Não, na verdade, assim, nós não temos preparo nem de indústrias, nem de fornecedores aí para suportar uma forte alta na demanda de uma hora para outra. Então, se a Selic for abaixada brutalmente e voltar para casa dos 2%, nós não temos nem logística para atender uma demanda que pode aumentar de forma brutal e vai gerar muita inflação. Então, cara, que lá foi um remédio para a guerra. Para aquele momento. Para uma catástrofe. Então, vamos excluir aquela referência, porque ela não é nossa referência normal. O que é a referência normal de Brasil, falando de juros? É na casa ali 7, 8, 9. 7, 8, 9. E muito mais na casa dos 9, 8... do que para 7. Perfeito. Então, essa é a nossa realidade. Recentemente, em 2016, nós tivemos Selic de 14,25. Em 2003, nós tivemos Selic de 23% ao ano. Enfim, a gente não pode esquecer que, historicamente, o nosso juro ele é mais alto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui é esse comparativo com 2020, que 2020 foi uma coisa muito atípica. Perfeito. Beleza. Aí, vamos trazer agora para o momento atual. O juro está um pouco elevado. Se nossa média é 7, 8, 9, nós estamos na casa de 13,25? Sim. Mas o que acontece? Quando você tem a taxa de juro mais alta, o que nós estamos vivendo hoje é um remédio de uma inflação alta que nós vivemos recentemente. Sim, com certeza. Tá? Então, nós tivemos um pico inflacionário muito alto ali em 2021, 2022, e aí o remédio é uma Selic mais alta para diminuir a atividade econômica. Então, com a intenção de diminuir a atividade econômica e ter o controle da inflação... O que isso gera de cenário no mercado imobiliário? Então, vamos lá. Vamos estudar, a gente está estudando junto. Se muita gente está falando, não compra, não é hora de comprar. Tá super errado. Eu respeito essas pessoas, às vezes elas estão com a visão só do cenário de juro, puramente do cenário financeiro econômico. Sim. Mas na hora que a gente abre isso e coloca todos os pontos na mesa, aí a gente vai chegar numa visão mais equilibrada. Ok. E o que é isso? Poxa, se eu tenho menos compradores na rua, por não estarem dispostos a pagar uma parcela mais alta, ou por não enquadrar em um financiamento, porque nessa hora também a renda exigida é maior, porque a parcela, consequentemente, é maior. Então, veja bem, eu tenho muito menos compradores na rua. Muito mais oportunidade de comprar o imóvel dos sonhos, consequentemente. Então, exatamente. Perfeito. Então, eu tenho estoque de imóveis, tem bastante oferta e pouca demanda. Perfeito. Preço, a vida inteira, desde que existe mercado, é oferta-demanda. O que manda em preço é isso. Então, se eu tenho uma demanda mais baixa agora, provocada pela Selic mais alta, eu tenho preços mais favoráveis para compra. Eu tenho imóveis melhores com preços melhores no mercado. Eu vou conseguir comprar um imóvel melhor, mais barato. É esse o raciocínio. Porque eu tenho menos comprador. Tem menos comprador. Então, a lei da oferta e procura, novamente. Acabamos de falar. Eu tenho o preço melhor, porque eu tenho pouca atividade econômica. Comprar, perfeito. Tá. Perfeito. Ah, Regis, mas e aí? O juro tá alto. O que eu faço com isso? Cara, vamos lá. Para o juro, você tem solução. Eu não devia nem estar falando isso, mas... mas vamos lá, mesmo se Mas a gente tem que ensinar, mas vamos falar a real. Ensinar. Cara, para juro, você tem solução.
Para o imóvel, você não tem. Vamos falar mais uma vez do imóvel, daqui a pouco eu vou justificar por que o juro tem solução. O imóvel, agora, você encontrou o imóvel que te serve, que é naquele lugar que atende a sua necessidade e ele não vai te esperar. O que vai acontecer? Vou dar um exemplo, desculpa te cortar. Eu tô atendendo o investidor. Eu vou falar, gente, porque essas coisas às vezes você não acredita na gente. Eu tô atendendo um investidor com pagamento à vista. E ele falou assim pra mim: Daiane, eu quero comprar, vou dar o nome do produto, um Up. Eu comecei a atender ele. Esse podcast tá indo ao ar hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de setembro, tá? Esse investidor eu atendi no mês de agosto. Eu comecei atendendo ele no começo do mês de agosto e eu encerrei ele, tô contando 30 dias. Em 30 dias, nós vimos 3 ups. O primeiro ele demorou para dar resposta, perdeu. Coisa assim, não, coisa de uma semana. O segundo ele foi lá, escolheu, eu vou no banco pedir para baixar meu dinheiro, que tá numa aplicação, piriri, pororó. A hora que ele falou, Daiane, o dinheiro tá liberado para comprar, perdeu, porque fechou um dia antes com outro investidor de pagamento à vista. Nós tivemos que ir para a terceira opção. Uau. Então, é isso que você tá falando. Você entendeu? Se o cara demorar, ele vai perder de comprar o produto que é bom, porque um outro vai vir e vai comprar, o outro que está atento ao mercado não vai deixar passar. No financiamento é a mesma coisa. Se ele demorar muito para escolher o produto dele, ele não vai conseguir comprar. Vamos lá, no financiamento eu te falo o que pode acontecer. Agora, para sustentar essa questão do imóvel. Então, o imóvel não espera. Na prática, a gente vive isso o tempo inteiro. Isso aí, não espera. Então, se você sonha em morar do lado da sua sogra, que muita gente sonha, você tem a casa ali disponível do lado dela, aproveita agora. Essa casa não vai te esperar. Não vai. Então a casa não espera. E o que acontece? Mesmo que futuramente você volte a ter a oportunidade de comprar um imóvel semelhante naquela redondeza, o que acontece? Oferta-demanda mais uma vez. Na hora que o juro abaixa, é um efeito de bando. Cara, o juro abaixou, a parcela ficou mais acessível, aí uma galera vai comprar. Perfeito. Só que na hora que essa galera vai comprar, não tem imóvel para todo mundo. Por quê? Numa época igual agora, você começa a diminuir os estoques, porque o construtor fica mais arredio. Ele não constrói no mesmo pique. A produção da casa própria fica mais lenta. Exatamente. Como eu não tenho uma euforia no mercado, a maioria dos construtores pisam no freio e não gera produtos. Tá, beleza. Depois, para controlar esse estoque versus a demanda, isso demora um tempo. E o que acontece? Se eu tenho mais demanda, mais gente querendo comprar, porque a taxa agora tá barata, a parcela tá baixa, e aí tem aquele efeito de muita gente no mercado comprando, o dono do imóvel sobe o preço. Não, perfeito, sobe o preço. Lembra aquela hora que eu te dei o desconto, você não quis? Agora não é mais 850, 900, igual eu te fiz. Agora é 1.200.000. É isso daí. E isso vai acontecer, porque Harold, a todo momento o sujeito está recebendo uma proposta, então ele fica seguro. Opa, tá tendo comprador. Então não tem por que eu baixar o preço, eu vou elevar um pouquinho. Então você vai pagar mais caro, isso é fato. Na hora que o juro está mais baixo, você tem um efeito de muita gente na rua comprando e isso faz com que os preços subam de forma muito rápida. Certo? Esse é um ponto. Aí nós vamos voltar, mas o que é o negócio aí do juro ter solução? Se eu financiei com o prazo de 35 anos, eu fiz um contrato com o banco, mas como que eu tenho solução no juro se eu fiz um contrato? Cara, as coisas mudam e evoluem. A linha do celular é nossa, né? Sim. Mas alguém aqui já deve ter feito portabilidade. Da TIM para Vivo, da Vivo para Claro, para Oi, enfim. Essa mesma portabilidade que você faz numa linha telefônica, ela está disponível num contrato de financiamento. O contrato de financiamento imobiliário é seu.
certo? E quando a Selic estiver mais branda, você pode, de forma administrativa, sem entrar em justiça, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa de nada disso, é um processo balcão, simples. É um processo simples, como se fosse mudar de operadora de celular. Então, você fez um contrato hoje com o Itaú, a Selic baixou lá em 2025, ela está 8,5, 9. Poxa, então eu tenho financiamento imobiliário aqui na faixa dos 8, 7,5, 8,5. Então eu vou levar isso aqui do Itaú para o Bradesco. Bradesco, quanto que você me oferta nesse contrato de financiamento aqui? Poxa, você vai ter uma contraproposta de outro banco, certamente mais baixa, porque o momento econômico será diferente, né? O bom de fazer isso é no momento em que a Selic estiver em outros patamares, aí você vai conseguir esse desconto. Sim. Pronto, então você resolveu o problema do juro. Você comprou com desconto. Sim. E lá na frente, quando estiver numa taxa mais baixa, você resolve o seu problema. E isso nós chamamos de portabilidade. Portabilidade de contrato. Então, nós trouxemos uma solução para o problema da taxa de juros. Se esse for o problema. Mas, cara, você tem que ver de forma mais ampla. Todo problema traz uma oportunidade do outro lado. Isso. Então, fiquem atentos a isso. Ô, Harold, me fala uma coisa assim, ó, hoje, a gente está falando de financiamento, a gente está falando de imóvel, qual é o melhor banco para se fazer um financiamento? Nossa, o pessoal pergunta muito isso. Não, mas você tem uma frase, eu perguntei. O melhor banco é o que aprova. Cara, é o que aprova, meu. É o que vai trazer o dinheiro pra mesa e fazer você comprar logo. É isso daí, gente. Vocês têm que ter na cabeça de que o melhor banco, é a Caixa, é o Bradesco, é o Itaú, Não, o melhor banco é aquele que aprova a sua linha de crédito. Não importa o nome do banco. Mas, por exemplo, às vezes você vai ficar brigando com um banco e você não consegue a linha de crédito, mas você consegue no outro. Esse é o banco é o que trouxe o dinheiro pra mesa. É o que trouxe o dinheiro pra mesa. Pronto. É o que realizou o seu sonho, a sua vontade de ir para uma casa em condomínio fechado, de comprar um apartamento maior ou de comprar o seu primeiro imóvel. Correto? Corretíssimo. Aproveitando essa fala sua, veja bem, tem muita gente que vem procurar financiamento e o sujeito está com aquele parâmetro do programa social, do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a gente precisa trazer uma clareza para as pessoas do que é um programa social e o que é um financiamento tradicional. Então, Minha Casa Minha Vida é um programa social. Ele tem suas regras próprias e, às vezes, não adianta você forçar a barra para tentar entrar ali. Tem gente que quer ganhar menos, que quer pedir para o patrão mudar o olerite dele para baixo para ele encaixar de forma forçada no programa social. Gente, tudo tem sua hora certa. Então, o programa social é para atender quem precisa. Então, se você se enquadrar naquele programa e der certo, ótimo, perfeito, aproveita, compra logo que é maravilhoso. É um incentivo muito positivo. Isso aí. Mas, poxa, se você não enquadrou nas exigências do programa, parte para outra, vai comprar. Perfeito. Você vai ficar esperando o programa mudar ou você vai mudar a dinâmica da sua vida para você tentar se encaixar num programa social? Cara, isso não é adequado. Ele vai perder oportunidade sempre. Não, e outra, o brasileiro é muito viciado em jeitinho, em benefício. Cara, poxa, para com essa ilusão, vamos trabalhar, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é excelente, ajuda muita gente, foi muito bem concebido, ele é essencial para diminuir o déficit habitacional no país. Que é enorme. Mas ele não é a única forma de comprar. Se não deu certo aqui, vai à frente. Compra no SBPE. O que é o SBPE? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
É onde você vai fazer um financiamento tradicional. Mas mesmo no SBPE, as taxas de juros aplicadas ali são muito mais baixas do que a média dos outros empréstimos. Vamos lá, o empréstimo pessoal você vai pagar aí 30%, 40% ao ano. Ao ano, isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Um veículo, você vai financiar um veículo hoje, você vai pagar de 20% a 27% ao ano. Isso. Certo? Certo. Poxa, e no SBPE? Eu posso falar? Posso chutar? Vou chutar. Vai, vamos lá. Acho que vai dar uns 10% ao ano. 10,66, 10,49, 10,99 ao ano. Ao ano, divide por 12, não vai dar nem 0,6 ao mês. É essa conta que a gente tem que ensinar você a fazer. Isso para Brasil é um juro baixo. Muito é um baixo, juro leve. Muito baixo. Então, gente, existe uma distorção muito grande da expectativa e realidade. Às vezes as pessoas estão ancoradas só no programa social. O cara acha, nossa, não, tá caro porque tinha que estar em 5%, 4%. Seria maravilhoso, mas não é nosso Brasil. E tem uma outra situação que às vezes as pessoas não falam. Um programa social, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você receber um subsídio de 15 mil reais e você chegar a vender esse imóvel, o qual você recebeu esse subsídio num período inferior a 5 anos, você tem que devolver o valor do subsídio que você recebeu. Daiane, eu tenho que tirar do meu bolso? Tem. Então, se você comprou um imóvel por 75 mil, que foi quando começou Minha Casa Minha Vida, aqui em Araçatuba era 75 mil reais o valor de um imóvel. E digamos que durante 5 anos, 4 anos você ficou com ele e você queira vender, hora da venda, o próprio banco segura o valor do subsídio que ele te deu e libera só a diferença para você. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso. Falta informação para as pessoas comprarem um imóvel. Tem que ficar muito atento a essa informação do subsídio. E assim, um outro assunto que eu até tô tocando aqui agora, não podemos esquecer nunca da valorização do imóvel. Boa. Esse imóvel que a pessoa pagou 75 mil reais, sei lá, quando começou Minha Casa Minha Vida, vamos falar 2010, 2011? 2008, não é? Nós estamos em 2023. Esse imóvel hoje 9, vale 170, 150 mil reais. Ah, Daiane, mas você tá falando num negócio aí de 10 anos. Mas, gente, ele dobrou de preço em 10 anos. É muito. No mínimo. Por mais que você tenha feito o seu financiamento lá atrás, Daiane, mas eu ainda tenho financiamento. Só que você deve estar devendo o quê do financiamento? Nada. Perto do que valorizou o imóvel num período de 10 anos, você não está devendo nada, porque você vai vender ele pelo dobro do preço, vai quitar o restinho do seu financiamento e ainda vai sobrar dinheiro na tua mão. Com certeza. Foi muito bom que você trouxe aí, porque a gente tem que trabalhar em cima de fato. Fato, perfeito. Então, eu vou trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso querido cliente, uma reflexão e um exercício. Um deverzinho de casa para quem está nos ouvindo. Cara, pega o telefone aí, liga para um parente ou um amigo que você sabe que comprou o imóvel nos últimos 10 anos, 20 anos, melhor, 30 anos atrás. Pega um parente, um amigo que comprou um imóvel há 30 anos atrás. Pergunta quanto que o sujeito pagou no imóvel e quanto que ele acha que vale esse imóvel hoje. A gente não precisa nem tudo isso. Eu não acabei de te falar de um investidor que perdeu 3 oportunidades de comprar um UP. Sabe, na planta, Harold, eu participei da venda do UP na planta. Nós vendíamos o UP por 128 mil reais. Isso não faz 10 anos. Se fizer 5 anos... Hoje a gente revende ele por 300 mil reais. O que me dá essa rentabilidade? Nada.
Uau. Vou voltar a falar, porque isso faz parte da minha profissão. Esse imóvel que eu tô falando para você que foi vendido a R$75 mil, eu vendi esse imóvel a R$75 mil. E hoje eu revendo esse mesmo imóvel por R$150 mil. Eu vou dar um outro exemplo, no bairro do Concórdia. Nós comprávamos terrenos no bairro do Concórdia em 2010 por 13, 14 mil reais, que a gente já achava que era um valor gigantesco. Hoje vale R$150 mil um terreno no bairro do Concórdia. Eu tenho essa experiência porque eu vivi ela. Eu vivi essa situação. Uau. Você entendeu? Eu pego outro exemplo, Uau. Carol, vou te dar outro exemplo. Isso é fato. Isso é fato, eu não tô falando, não é estimativa. Ocorreu, aconteceu. O The Gift e The Garden, que são 2 apartamentos que nós temos lá no bairro do Concórdia, nós vendíamos na planta, o The Garden por R$147 mil. Hoje, um The Garden para revenda, ele tá na faixa de 400 a 450 mil reais e já tem gente pedindo 500 mil reais. Uau. Então, assim, quantos anos tem esses produtos de pronto? Nada. Vou pegar outro exemplo. Eu vou te dar exemplo para você entender que a hora de você comprar um imóvel é hoje, é agora, não é amanhã. E se você deixar passar, não adianta você vir para mim hoje e falar assim, eu quero comprar um The Garden por R$145 mil. Você não vai comprar nem aqui, nem na China. Alphaville, vamos falar de alto padrão. Alphaville, quando chegou em Araçatuba em 2012, a gente vendia um lote no Alphaville 1, tá? Por 130, 160, 170 mil à vista. Hoje, um lote no Alphaville 1 custa R$1.100 o metro quadrado. Um terreno, faz aí. 450 metros vezes, porque é a média de terrenos lá no Alphaville 1. Vezes. 1.100. Põe aí. Quanto que vale? 495 mil reais. 495 mil reais. Eu tô falando de 10 anos. Era quanto? Era na faixa, assim, pra gente comprar o mais caro, eu tô falando do mais caro, na faixa de 160, o mais caro. Uau. Então, é isso que você tem que prestar atenção. E quando alguém te fala assim, não compra imóvel agora, deixa para comprar depois, você não vai conseguir comprar. O bom da gente trazer esses exemplos e o fato, porque o exercício de olhar para trás, porque o imóvel ele é consistente em sua valorização. Ele pode, às vezes, um ano ou outro, se permanecer no mesmo patamar, valorizar menos, mas ele, em alguns momentos, ele tem picos de valorização muito altos. Então, quando você pega com a visão de 10 anos, ele valorizou bastante. Quando você pega de 20, uau, dá uma diferença enorme. Para 30, então, gigantesca. Você pegar um imóvel que foi comprado há 30 anos atrás, hoje ele vale no mínimo 5, 6, 7 vezes mais. No mínimo. É isso aí. No mínimo. Aí, o que a gente tem que trazer de clareza para as pessoas? Para de chororô. A taxa tá alta, eu vou pagar 3 imóveis. Beleza. Você pode até pagar 3 se você ficar com financiamento até o final. E ele Mas, vai valer cara, 7. Naquele momento lá, ele vai valer 7. É isso aí. A conta fecha. A conta fecha. É uma convicção de que você está fazendo um excelente negócio, porque lá na frente a conta vai fechar. Não, a conta valorização vai fechar e vai sobrar. A valorização ela é mais robusta do que o total de encargos que o sujeito vai pagar, mesmo com essa Selic no atual patamar. Então, assim, a única coisa que você pode ter é arrependimento quando não compra. Se eu tô falando de 2012, eu não sei se os meninos conseguem abrir. Onde que a gente encontra naquela página do Banco Central, onde eu vejo o crescimento da Selic pelo Google? Vocês conseguem achar aí? Tá. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Você tem aí?
Porque se passar o endereço, eles vão colocar na tela para nós. Eu tô falando de 2012. No site do Banco Central mesmo. Vê se você consegue, taxa Selic 2012, Banco Central, alguma coisa nesse sentido. Você consegue, Igor, aí? Vamos ver se você acha. Não, quer ver, ó? Ó, eu tô com... Ah, não, é aquele link ali, ó. Mostra pro Igor o histórico, quer ver? Mostra, olha aqui, Igor, esse link. Então, 2000 e que você quer? 2012. Você consegue achar essa planilha lá para nós, Igor? Tem que eu já passo para ele aqui. 2012, a gente Quanto tava... Ó, vamos lá. 2012, em janeiro, 11... E aí, no final do ano, 7,5. Perfeito. Alphaville, que eu acabei de dar o exemplo, ele foi lançado no começo do ano. Se eu não me engano, foi também... uma Selic de 11. Uma Selic de 11. Me fala quanto valorizou. Nós acabamos de fazer a conta aqui. Ele saiu de 120, 160, o mais caro, para 400, quase 500 mil reais. O que a Selic interferiu? Nada. E muita gente comprou lá atrás, muita gente ganhou dinheiro. No meio do caminho, aqui ó, aqui que eu quero mostrar. No meio do caminho, algumas pessoas tiveram que revender o seu lote antes, não conseguiram esperar a valorização necessária. Mas o que a Selic interferiu que estava em 11? Quase que o que a gente está aqui em nada. O imóvel valorizou de lá para cá e muito, que quem aguentou esperar ganhou quanto? A conta fecha. Ganhou quanto? Põe um pouquinho de água. A conta sempre fecha. Então façam esse exercício de realidade. Para quem está em dúvida se realmente é o momento, pergunta para as pessoas que compraram 10 anos atrás quanto pagou e quanto vale hoje. Pergunta para quem comprou há 20, 30 anos. Cara, essa conta fecha de forma linda. Os encargos que você vai pagar, mesmo com a taxa atual, é irrelevante perto da valorização do imóvel. Nós não estamos comparando a ouro? Nós estamos é o dinheiro mais sólido, cara, que existe. A economia é cíclica. Então, nos momentos de turbulência, o que valoriza muito é isso aqui. É tijolo e ouro. Porque não tem como levar embora. Tijolo, ouro, não tem como levar embora. Não tem como parar um carro aí. Obrigada. Eu vou citar um cara que eu sou muito fã aqui, que é o Primo Rico, o Thiago Nido. Ai, pelo amor de Deus. Tem uma fala dele que é o máximo, velho. Compre terras porque Deus não fará mais delas. Cara, é recurso limitado. Recurso limitado sempre vai valorizar. Aí tem... Vamos lá. Vamos colocar todos os pontos aqui. Não falando que um produto é melhor que o outro. A gente não tá falando. A gente não precisa falar mal de um produto para vender um outro. Mas a gente tem que colocar os diversos pontos de vistas em observação. Mercado de capitais é interessante? Sim. Mas você precisa trabalhar pesado, saber o que está fazendo, estudar bastante, conhecer de empresa, conhecer de negócio, conhecer de mundo, conhecer de troca de mercadorias pelo mundo, para que você tome as decisões adequadas. Então, você vai investir uma carga horária, você vai trabalhar para poder fazer o seu dinheiro render. O que o imobiliário te traz? Uma margem de erro baixa, por quê? Você conhece bem sua cidade. Você conhece o comportamento daquele bairro, o estilo daquele bairro, o movimento daquela rua. Se você mora na cidade há muito tempo, você tem um feeling para onde está desenvolvendo mais. Enfim, comprar algo que está na sua esquina é muito mais assertivo e palpável do que você fazer uma pesquisa ampla de mercado nacional, mercado mundial e acertar numa ação. O mercado imobiliário... E eu já vi muito mais gente perder dinheiro no mercado volátil do que no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, você nunca viu o tiozinho que quebrou. Tadinho! Quebrou comprando imóvel, rapaz. O Zé da padaria foi comprando os vizinhos dele ao longo dos anos e ficou pobrão. Cadê ele? Você não acha. Você não acha. E se achar, gente, pelo amor de Deus, traz pra cá. Nós precisamos trazer pra bater um papo. Pra gente bater um papo e entender. É um case. Você não acha o coitadinho que quebrou investindo em imóvel. Agora, no mercado de capitais, não é pra qualquer um.
o sujeito precisa conhecer o que está fazendo. É bom, é muito bom. Mas aí você já tem mais histórico de gente que perdeu dinheiro. Então o mercado imobiliário ele te permite um nível de segurança que a maioria dos negócios não te traz. Você pode fazer aquele investimento e, de certa forma, esquecer daquilo. Porque você não tem que ter expertise para ficar gerenciando um imobilizado, um imóvel. Certo? Você vai colocar aquilo numa imobiliária, deixar ela alugar para ti e pronto, ela vai fazer a gestão daquele patrimônio seu. E ele rende para você todos os meses. Ele vai render o aluguel. Todos os meses e ele rende vai a valorização. E rende a valorização. Então, aqui não tem melhor nem pior, só investimentos diferentes. Eu acho que um momento em que você não está disposto a trabalhar, fazer acontecer com o seu dinheiro, cara, não tem nada melhor que imóvel, não. Porque você pode realmente descansar. No mercado de capitais, você não tem esse momento de descanso. Às vezes você precisa estar ligadão o tempo inteiro. Dorme rico e acorda pobre. Para tomar as decisões adequadas. Você precisa estar muito consciente do que está fazendo. O imobiliário, o risco de perca, a gente não vê, você não vê histórico Harold, de cara que se ferrou com isso. Eu vou te dar um outro exemplo, que às vezes assim, acontece tanta coisa no nosso dia a dia, principalmente na minha vida de corretora de imóveis, já aconteceu tanta coisa, que esse é um caso que eu acho bacana, vou te dar um exemplo. Teve um investidor, há alguns anos, ele vendeu uma propriedade rural. Ok? Vendeu uma fazenda, um sítio. Metade do pagamento da fazenda veio em espécie. Metade veio em imóveis. E um dia ele falou assim, ele me chamou, ele estava morrendo de medo de fazer o negócio, ele falou assim para mim, Daiane, você acha que eu devo ou não fazer? O que você me fala desse produto daqui, sei lá, o período de 5 anos? Eu falei, o senhor pode fazer. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei assim, o que o senhor está pegando hoje de patrimônio, ele vai dobrar ou triplicar daqui 5 anos. Ok? Dito e feito. Poxa, que legal. Ele pegou imóveis por... faz tempo isso, gente. Ele pegou imóveis por 75 mil, 100 mil os mais caros. E hoje o produto dele está à venda no mercado. O mais caro por 400 e o mais barato por 300. Uau. Recentemente tem acontecido a mesma coisa. Clientes investidores que tinham patrimônio rural e venderam as propriedades e estão voltando comigo para o mercado imobiliário. Daiane, onde eu invisto? O conselho que eu dei para esse outro investidor lá atrás é o mesmo que eu dou hoje. Vamos comprar imóveis, de preferência, às vezes, um pagamento à vista. Se você quiser deixar o dinheiro aplicado para aproveitar as altas taxas de juros, faça um financiamento. A hora que a taxa baixar, você tira o dinheiro da aplicação e quita o seu financiamento. Boa. Porque aí você faz a amortização do saldo devedor. Tô certa? Demais, demais. O que é isso? Tá fera, hein? Tá fazendo conta. Então, quando alguém me pergunta... Cara, eu fui criada no mercado imobiliário, eu sei o quanto vale, o quanto valoriza e o quanto é sólido o mercado imobiliário. Então, assim, eu não tenho medo de orientar e de dar esse esclarecimento para ninguém. Se alguém falar, mas Daiane, você vai errar um dia. É o que você falou, me mostre o caso, traga, porque aí eu vou ter que estudar junto com ele onde foi que ele errou. Terra não é moda, né? Não é moda. E aí, o que a gente vem despertar aqui nas pessoas? Existe uma moda, né, no mercado de capitais hoje, porque o brasileiro está conhecendo um nível melhor de educação financeira agora, está começando a ter contato com isso. Então, o mercado de capitais ele virou uma moda, então um negócio de um adolescente muito grande. E aí, é bom, tá? Não estou falando que é ruim, pelo amor de Deus. Tem muita coisa boa, tem muito produto interessante no mercado de capitais. Mas como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, um aporte de ativos no mercado mais vulnerável de capitais, um aporte ali no mercado imobiliário,
um tanto na sua operação empresarial também. Enfim, o que não pode é os extremos. Eu não acho saudável os extremos. Tipo, toda a minha reserva tá no mercado de capitais. Eu também não concordo. Às vezes é um risco. É um risco. Poxa, equilibra isso. Vamos trazer um tanto para o mercado de capitais, um tanto para o imobiliário. Eu aprendi muito com meus tios, são todos comerciantes. E existe uma premissa muito forte na minha família de que a operação empresarial ela tem que estar em harmonia com o seu patrimônio. Então, se você tem uma operação gigantesca e nada de patrimônio, está desequilibrado. Então, a sua operação precisa ir crescendo e seu patrimônio também. Perfeito. Porque o imóvel, o imobilizado, ele te traz um lastro, ele te traz a segurança, que é muito forte, e ele te traz renda passiva. Tá? Na empresa e no mercado financeiro, a gente precisa estar super ativo para poder conquistar ganhos. Você precisa estar bem informado e tomar decisões acertadas para ganhar. No imobiliário, em um momento que às vezes você estiver mais frágil, às vezes ficar doente, cara, aquilo não exige intelecto para gerir um imóvel. Com certeza. Aquilo, a gestão daquilo é muito prático. Ele está com o imobiliário ali, está alugado, e você está recebendo uma renda passiva, mesmo não estando muito bem para tomar decisões, você vai continuar tendo aquela renda. Então, é interessante a gente pensar nesse equilíbrio. Como a gente está nos extremos, né? Tudo é polêmico demais, eu acho que é bom a gente trazer essa fala de um equilíbrio entre os ativos seus na sua empresa, o seu ativo no mercado imobiliário e às vezes no mercado de capitais. Eu peguei recentemente... O extremo não é saudável. Recentemente eu peguei um outro caso, todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos já, uma menina e um menino adultos, né? Na faixa dos seus 22, 21 anos, meus filhos e os amigos também. E um deles perdeu o pai recentemente. E ele recebeu uma herança. Aí ele estava lá em casa, junto com os meus filhos, minha filha fez um churrasco na minha casa, ele estava lá, aí ele falou, tia, eu tenho X mil reais, o que dá para eu fazer com ele? Aí eu falei assim... nesse momento até então eu não sabia que o pai dele tinha falecido. Ele falou, não tia, que meu pai faleceu e eu ganhei de herança esse dinheiro e eu não sei o que eu faço com ele. Aí ele falou assim pra mim, eu tô com vontade de investir tudo em aplicações, né? Aí eu falei assim, por que você não faz o seguinte? Pega metade. Metade você aplica em fundos de investimento e metade você compra um imóvel. E eu falei, aí ele falou assim, mas dá? Eu falei, dá. O dinheiro que você tem dá para você fazer as duas coisas. E você vai testando. Porque o imóvel, eu falei para ele, vai te dar um lastro e vai te dar uma rentabilidade, porque você não precisa deste imóvel para morar, ele mora com a mãe. Eu falei, então você vai colocar para alugar e esse imóvel que eu tô te sugerindo comprar vai te dar uma rentabilidade de 0,8% a 1%. Eu não orientei ele a comprar um imóvel caro. Eu orientei ele a comprar um imóvel de valor aquisitivo menor, porque quem é a maior parte da população que ainda não tem a casa própria? Classe, os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis, são os mais simples. Então, eles conseguem pagar um aluguel aí de até R$1.000, R$800. Então, um imóvel mais simples me dá uma rentabilidade mais alta. Eu falei, e a diferença você aplica. Só que a hora que ele colocar na ponta do lápis onde está dando uma rentabilidade maior, ele vai ver que o imóvel ele tem o patrimônio e tem a rentabilidade. E aqui ele não tem o patrimônio, ele não tem um lastro, o banco não identifica ele. Aí ele foi, conversou, pensou, depois ele voltou e nós fizemos essa ação comercial com ele, né? Porque aí se torna uma ação comercial. Então, assim, é o que você tá falando. Vamos orientar. Se ele quer tentar, porque o jovem hoje quer tudo ir pro investimento. Exatamente, mas ele não pode porque tá em alta, virou moda. Tá alta, virou moda, mas não podemos deixar de falar da aplicação do imóvel, do dinheiro também no imóvel. Eu acho que vale a pena conhecer
todas essas opções, colocar na balança todos os lados e, mais uma vez, o extremo é perigoso. Olha, nosso amigo tá latindo. Tá concordando, né, cãozinho? Ô, Harold, mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast, não parece, mas vai fazer quase 1 hora que nós estamos conversando, não faz já? Quanto tempo faz aí? 10 minutos. Mas tá bom, senão as pessoas cansam também e a gente tem que deixar um pouquinho de quero mais para uma próxima vez. Sim, não é isso? Deixe as suas opiniões aí, qual que é o tema que você gostaria que a gente trouxesse para a mesa aqui para a gente debater, que nós vamos fazer um esforço para tratar desse tema. Deixa seu telefone, eu acho que é importante deixar o seu telefone, porque assim, você mesmo já usou de exemplo que você liberou um financiamento para um cliente, não era meu cliente, era de uma amiga minha, também corretora do mercado imobiliário aqui em Araçatuba, e ele assistindo o nosso podcast falou, você lembra disso? Sim. Falou que você tocou num assunto que levou ele a tomar a decisão e ele te procurou, então deixa seu telefone de contato. Tá, vamos lá. É 18 99743, seu cebolinha, né? 99743 7778. Mas eu gosto de você, viu, seu cebolinha? Meu nome é Harold, nós somos a Prime Assessoria. O que é a Prime Assessoria? É uma empresa multibancos. Nós somos uma agência de financiamento multimarcas, para resumir. Nós temos 8 bancos credenciados em nossa plataforma e podemos ali te apresentar diversas opções de negócio que vai encaixar melhor na sua realidade. Conte conosco. Não perca a esperança. Se você é um trabalhador totalmente informal e acha que não compra casa financiada porque você não tem como comprovar renda, você está totalmente enganado. Eu não estou falando de jeitinho não, tá? Eu estou falando de coisa séria, legalizada e permitida. Gente, cada banco tem uma leitura de renda e de comprovação de renda totalmente diferente de um para o outro. Então, certamente, a sua atividade profissional, o seu estilo de comprovação de renda vai combinar com a política interna de determinado banco. Então, é possível, mesmo para quem não tem papel, comprovação legal, fazer um financiamento e adquirir um imóvel. Muita gente tem essa crença, porque está totalmente alienado a simplesmente um banco, né? E, poxa, hoje tem muitas opções interessantes e você que não tem papel pode sim comprar um imóvel. Perfeito. Conte conosco. Não só você, mas todos os perfis. Repete o telefone. 18 99743 7778. Gente, desculpa o nosso amigo Cebolinha, Harold Góes. Mas ficamos por aqui nesse Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Nós queremos fazer desse podcast um programa educativo para te orientar na hora da compra do seu imóvel, da realização do seu sonho, ou então na hora que você quiser sair da casa de rua, ir para um condomínio fechado, quiser construir, é para isso que nós estamos aqui. Tá bom? Muito obrigada, Harold. Foi ótimo o nosso bate-papo. Adoro conversar com você, você já sabe disso. Gratidão, é recíproco. É divertido. E até a próxima semana. Toque no sininho aí para que você receba sempre em primeira mão as novidades que chegam aqui no meu canal. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau.